Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu e a Bia estamos aqui para falar um pouquinho com vocês. A Bia vai se apresentar, depois eu vou falar um pouquinho de mim e a gente vai falar do tema que a gente vai trazer para vocês aqui hoje. Olá, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou a Bianca Lima, terapeuta, psicanalista, terapeuta energética e mais um pouquinho aí que a gente vem trazendo da caminhada. E vamos conversar um pouco, abrir esse canal de comunicação, acho que vai ser bem gostoso. Então, estamos todos aqui reunidos para poder trocar. Sim, a troca é sempre importante, né, Bia? Exatamente, a troca pela troca. Exatamente. Eu sou Ariadne Felipe Maestra, terapeuta e mentora de mães de adolescente. Muitos de vocês já me conhecem, os que não me conhecem, sejam muito bem-vindos a esse novo espaço de troca, assim como a Bia falou. Hoje a gente vai falar sobre julgamento versus liberdade. Vamos ver aonde que essas duas palavrinhas vão levar nesse nosso bate-papo, trazendo aqui para vocês. Bia, fala um pouquinho para mim, julgamento e liberdade. Como que você lida com isso? Como que você vê essas duas palavrinhas? Sim, são polaridades, né? A gente percebe essa dualidade no dia a dia, né? Das nossas pequenas decisões ou pequenas limitações que a gente dá para a gente mesmo, os nossos sims, os nossos nãos para nós, para os nossos desejos, nossos anseios. E aí sempre tem, né, essa questão do quanto a gente está liberto para ser quem a gente é, ou do quanto a gente se auto-julga ou julga o outro, e aí tem extensões de vários âmbitos aí que a gente perpassa no nosso dia a dia, que a gente nem percebe que passa, né? Porque a gente Exatamente. tem essa ideia muito do automático de que quando é julgamento tem né, um peso, uma punição, uma coisa ligada a algo muito ruim, muito denso, né? Quando, na verdade, o julgamento a gente está fazendo a todo tempo, né? Então, Sim. julgar se é algo bom para mim, julgar se é algo que vai me trazer benefício, pode ser desde vou tomar um chá, vou tomar um café, vou preferir um suco natural, suco verde, detox. Uma coca, Uma coquinha Coca-Cola gelada. gelada. Então, não, vamos de zero hoje. Coca zero, hoje estou centrada. Então, essa coisa do julgamento, a gente, né, tem pesos em certas palavras que a gente traz, que a gente nem sempre tem ali super como um conceito próprio, mas acaba que está atrelada àquela palavra ou aquele tema ali. E a gente não percebe que faz isso todo o tempo, né? E acaba sempre tendo influência no nosso dia a dia. E por conta, né, de ser uma polaridade, no outro polo a gente tem a liberdade. Então, essa possibilidade de escolha também, né? Então, o julgamento, ele está acompanhado da liberdade, assim como a liberdade está acompanhada do julgamento. E no meu dia a dia não é diferente, né? Então, desde o momento que a gente acorda, que a gente decide como vai ser o nosso dia, que a gente faz aquela abertura, eu costumo fazer a abertura do dia, né? O que eu tenho para esse dia, qual é o meu objetivo, né? De que maneira vai ser, a gente já está, de certa forma, se libertando, né? E de alguma forma também se julgando, porque a gente precisa, aqui, por exemplo, né? Tá frio, Rio Grande do Sul, ontem fez -1, e a gente, Ai, que então, delícia. Só que não. como sair debaixo das cobertas. Então, no dia a dia, acaba que sim, né? A gente tem isso, e quanto mais a gente se observar, mais fácil fica da gente perceber se a gente está se julgando, se a gente está se libertando de certas questões ou não. Então, eu tenho bastante essa questão da autoanálise, né? De eu estar sempre me percebendo para que quando eu note que tem daqui um pouco um julgamento ali, eu entenda, mas que crença que está aliado a isso, né? Eu tenho aceitação desse ponto, eu não tenho aceitação desse ponto, porque a liberdade está ligada muito à aceitação, né? Do quanto eu me aceito, ou quanto aceito meus desejos, aquilo que eu quero fazer simplesmente porque quero, sem dar justificativas. Eu venho bem dessa caminhada, assim, de ter até a gente chama da criatura, né, que fica ali na cabeça dizendo, eu fico muito tempo ainda, isso que eu já tô, né, um certo tempo aí nessa caminhada do autoconhecimento, ainda tenho essa coisa de ficar me justificando para mim mesma do porquê que eu decidi fazer tal coisa,
né? E antes era muito para o externo, muito para as pessoas, né? De eu decidi isso. Agora, por exemplo, tô com meu chimarrão na mão. Decidi vir nessa live com o chimarrão na mão. Por quê? Aí fica lá o mental arrumando caminhos do porquê que eu tô fazendo, né? Tomando chimarrão em plena live. Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente fala, né, de julgamento e liberdade, e o julgamento ele tem umas perninhas, né? E uma dessas perninhas é o auto-julgamento. Porque a gente se engana, que a gente se abala com o julgamento que vem de fora. Mas é o nosso auto-julgamento que faz com que a gente paralise, ou com que a gente não dê conta de tomar uma decisão, porque necessariamente quando a gente começa a falar de autoconhecimento, de entendimento de nós mesmos, a gente precisa entender que nada vem de fora. Absolutamente nada vem de fora. Que tudo que a gente recebe, a gente contribuiu para aquele retorno estar vindo para a gente. Então, é uma troca com esse todo, e a gente entrou em ressonância e veio. Então, essa sensação de que está sendo julgado de fora e que alguém está te olhando, está falando, está te apontando, é dentro de você que esse dedinho está no meio do seu nariz falando, olha o que você está aprontando aí, cabeçudo, olha o que você está fazendo. E você falou, né? A gente vai oscilando e vai trabalhando entre os dois polos e percebendo, isso aqui é julgamento, aqui eu mudo uma postura e vou para a liberdade, vai ficando mais fácil. Amiga, você é evoluída? Glória a Deus para você. Porque aqui não fica mais fácil, não. Aqui fica um pouquinho mais simples, mas fácil não fica. É Fácil ainda, estamos longe dessa facilidade aí. E essa simplicidade de começar a ter essa criatura falando, porque elas gritam, né? Para vocês que não entendem direito esse papo de criatura, a gente vai trazer para vocês o que são essas criaturas, o que é essa visão da criatura na psicanálise, num outro podcast. Hoje a gente está falando de julgamento e liberdade. Mas entender que essas vozes internas que vão falando com a gente, e muitas vezes gritando, porque elas não falam baixinho, às vezes elas dão umas porradas na gente, elas são o grande instrumento para que a gente busque essa mudança, para que a gente busque olhar de uma maneira diferente. Até para poder acolher esse julgamento, porque se a gente começa a chutar ele, a falar, não quero você, porque você fica me fazendo muito mal, porque tudo na minha vida eu fico me julgando. Calma, stop, para um pouquinho. Porque se você ficar chutando ele da sua vida, ele volta numa potência muito maior. Precisa entender o que está por trás desse julgamento, o que está por trás desse lugar que está essa voz gritando e não te permitindo acessar esse lugar de liberdade. Eu e a Bia, a gente estava conversando ontem sobre o tema que a gente vai trazer para vocês, e eu brinquei com ela, eu falei que aí saiu para ela, olha, não, liberdade, e em mim saiu o quê? Julgamento. Na hora, eu falei para ela, eu vou entrar num lugar que eu ainda estou buscando navegar. Porque, para mim, essa sensação de liberdade ainda é um lugar que eu estou buscando alcançar. As minhas atitudes, as minhas ações, elas são muito movidas ainda pelo meu auto-julgamento. Eu sempre fico pensando o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, aonde vai doer menos para poder fazer aquela atitude. E isso é o auto-julgamento falando. E só tomar a consciência de que o meu sistema está rodando desta maneira já me ajuda para ir para o próximo nível. Sim, e aqui não é diferente, né? Na verdade, quando a gente traz, né, o que saltou a liberdade, saltou o julgamento, a gente está falando da mesma coisa, né? Coabitam, coexistem e muitas vezes oscilam muito rapidamente de um polo ao outro e a gente, né? Então, essa coisa da percepção, da autopercepção que eu digo, é que traz para aquela coisa mais da naturalização das coisas, sim, da gente não ter o peso, né? Então, por isso que eu trouxe, assim, a gente tende a achar que o julgamento é uma coisa muito ruim, e aí a gente já sentencia, já parte de uma coisa exato, negativa, quando na verdade é só um polo, né? Tudo precisa de polo para existir, né? Se não fosse justamente né, constituição atômica, né? A gente depois a gente vai trazendo outros elementos também aqui durante o podcast, a gente pode falar a constituição. Vamos falar de Hermes, as leis de Hermes, vocês vão falar saber. das leis de Hermes, tudo, e precisa realmente dessa polaridade para a existência aqui no magnético, a gente não tem como fugir disso, e o julgamento também não é diferente, então a gente precisa entender que isso é natural, que vem no dia a dia, que a gente se utiliza como recurso para várias coisas, e o julgamento, sim, ele é sim um recurso positivo, porque imagina a gente sem julgamento, né? A vida seria
daqui um pouco sem filtro, né? Sem a autopreservação, o autocuidado. Então, o autojulgamento ele também vem num sentido de proteção, né? Então, a gente precisa olhar com bons olhos para todas essas constituições que tem dentro da gente, o julgamento faz parte, e olhar como recurso, né? E não como sentenciar, porque bem como tu disse, a gente pega isso e diz, não, eu vou tirar da minha vida, o julgamento é muito ruim, eu tô sendo um bichinho mau porque eu tô julgando a mim e as pessoas. Eu tô negando uma parte minha. Exatamente. Né? Porque se parte veio da minha Constituição e para que eu tenha liberdade, que é uma polaridade, eu tenho que ter o julgamento, eu estou tocando no lixo tudo que essa frequência é. Então, é como se eu tivesse contra e negando uma parte minha. Eu não tenho como dissociar, né? Eu vou tirar só uma parte da polaridade, vou jogar fora e a outra parte fica aqui. Não dá. Eu gosto muito de falar nos meus atendimentos com as minhas clientes, é que quando a gente veste uma armadura e a gente fecha esse lugar, a gente tem como abrir uma brechinha e falar assim, não, só vai entrar a polaridade positiva e a negativa não vai entrar. Quando você fechou, você fechou. Quando você jogou fora, você jogou fora. Aí você deixa de acessar o todo que vem nessa frequência. E entender que também a liberdade não é coisa muito maravilhosa, muito linda de linda, que não tem nenhum problema. Liberdade demais também causa muitos problemas. Sim. E acaba sendo uma prisão. Eu percebo com amigos, às vezes a gente está conversando, pessoas que teoricamente são muito libertas, são muito livres e falam tudo que pensam e vivem tudo que querem. Chega uma hora que elas também se colocam numa prisão de um movimento e falam assim, cara, eu queria estar um pouco mais restrita, eu queria estar num negócio um pouquinho mais centrado, eu não queria ter essa liberdade toda. E isso também é uma prisão. Eu vejo muito adolescentes, né? Eu sou mentora de mães de adolescentes, e às vezes a gente conversa com eles, aí tem aquele adolescente que é tudo restrito, e que a mãe não deixa fazer nada, e que fica ali naquele quadradinho, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não entra num viés, não trabalha essa liberdade tão importante que a gente aprende a acessar essa polaridade da liberdade na adolescência. O julgamento já vem desde pequenininho, né? Pode, não pode, isso aqui tá feio, olha o que você fez, isso é muito feio, você não pode fazer isso. Mas a liberdade, a gente como ser humano, a gente vai entender um pouco mais dela lá na adolescência, que a gente começa esse acesso. Sim. E aí esse adolescente, ele vê um amigo na escola, aquele amiguinho que tem liberdade de tudo, que pode fazer tudo, e que ele sai para balada, ele chega a hora que ele quer, e ele faz o que ele quer, ele vai na escola quando ele quer, e aí ele almeja aquilo para a vida dele, ele fala, nossa, eu queria que minha mãe fosse assim. Nossa, eu queria que minha mãe deixasse eu fazer isso, e minha mãe não deixa eu fazer nada. Minha mãe é a pior mãe do mundo. Quando a gente conversa com esse outro adolescente, que essa mãe permite tudo, ele vira e fala assim, tudo que eu queria era receber um não da minha mãe. Uhum. Tudo que eu queria é que ela falasse, não, hoje você vai na escola porque é sua obrigação ir para a escola, cara. Você não faz nada. Esse é o seu primeiro contato com todo, é o seu primeiro contato com a sociedade. Como assim você não vai para a escola? Uhum. Não, então a gente também percebe uma prisão quando essa liberdade ela é muito aberta, ela é muito grande. Sim. E isso é muito, muito louco, porque quando a gente chega na vida adulta e essa base não foi ensinada para a gente, a dificuldade que a gente tem de acessar essa polaridade na vida adulta é muito maior. Ou você vem de um julgamento, de uma restrição muito grande, aí você tem uma dificuldade de acessar essa liberdade, porque você fica numa sensação que tem 500 mil olhos te vigiando e te olhando, e a qualquer momento, se você dá uma escorregada, vai ter um julgamento. Ou você vem de uma liberdade extrema, que você chega na vida adulta, você fica, oi? E agora? Aí você entra numa empresa, você é tolhido. Você entra num relacionamento, você é tolhido. Como assim? As pessoas não são iguais aos meus pais? As pessoas não lidam com a liberdade do mesmo jeito que a minha família lidou? E isso é muito importante de ser falado, né? Com certeza, essa dificuldade que a gente tem de aceitar que o equilíbrio só existe porque ambas as coisas existem, né? Ambas as situações, ambas as formas de manifestar essa polaridade, tanto do julgamento quanto da liberdade, o cerne está no equilíbrio, né? E a gente tem a tendência, vamos dizer assim, da dualidade, né? Tudo é bom ou ruim, certo ou errado, e aí coloca as polaridades como positivo e negativo, né? Então, em Constituição lá do átomo é positivo e negativo, mas não quer dizer que o negativo seja negativo, é só... Seja ruim, né? O negativo não é ruim.
bem pelo contrário, ele vai te trazer aspectos daqui um pouco de retração, de autocuidado, de sinalizador, de como eu vou daqui um pouco interagir, porque essa questão que tu trouxe da vida adulta é um ponto-chave muito das terapias que a gente vê, né, do que se busca hoje dentro do autoconhecimento das terapias holísticas, que é, eu vou lidar como com esta frustração. Por quê? Porque eu crio uma ideia de mundo, de realidade, onde está pautado o quê? O meu paizinho, minha mãezinha, ou meus cuidadores, as pessoas que fizeram esses papéis, né, lá no início, e que daqui um pouco tiveram muito numa polaridade e não tiveram na outra. E aí eu não crio esse recurso interno de equilíbrio, e aí vou gerar o quê? Uma frustração. Por quê? Porque eu estou buscando sempre aquele modelo, E aí esse ponto me veio muito a palavra da desconstrução, né? Da gente entender de que tudo é recurso, o positivo e o negativo, todos os extremos de polaridade, e a oscilação não tão extrema, tudo é recurso que a gente traz, né? Então, conseguir olhar com bons olhos, conseguir entender o que isso tem de positivo, entre aspas, entre benefício e prejuízo, né? Essa balança que a gente acaba fazendo entre o que eu estou colocando para mim, porque, na verdade, a gente cria essas oportunidades na nossa vida, né, essas vivências, para que justamente a gente se depare com essas polaridades e crie essa questão do equilíbrio, né? Porque o mundo é assim, é como é, a gente tem que aceitar, sim, mas muito nós buscamos através justamente dessas necessidades que a nossa psique traz, que o nosso inconsciente está trazendo, que está muito para um lado ou muito para outro, para que a gente tenha esse contato e crie um pouco de afinidade com a outra polaridade que está em falta ali, para a gente gerar esse mínimo equilíbrio, né? Então, a gente tende a olhar nessa coisa do certo e do errado e entrar daí no auto-julgamento negativo, no sentido de eu pegar o meu chicotinho ali e tá sempre, né, rondando a culpa, rondando o arrependimento, rondando todos esses pontos que são, né, a gente sabe ali como energias, depois a gente pode também fazer um podcast sobre isso, o que é a densidade da energia, por que ela se torna mais densa, a gente sente ela mais densa, quando na verdade às vezes são energias de potência que, se bem canalizadas, a gente pode usar também como recurso. Então, pode falar. Não, pode terminar que veio assim, você falou, né, a nossa atenção flutuante veio um negócio muito legal, mas pode terminar aí depois. Não, é isso, e aí a gente conseguir se oportunizar vivenciar certas situações onde eu vou ter mais contato com uma polaridade ou outra para gerar esse equilíbrio, né, eu acho que é assim, um contato, uma afinidade, se sentir mais seguro e tal, para não entrar justamente nesse auto-julgamento, não entrar nessa autopunição e aí viver nesses ciclos e círculos, né, que a gente tem muito do padrão da culpa, do padrão, né, da autopunição ali, por conta desses modelos que anteriormente era, né, o ideal. Sim, essa desconstrução, ela vem desses modelos. A gente precisa entender que todos nós somos colocados numa forminha, e essa forminha a gente vai levar durante toda a vida se a gente não perceber que existem alguns pedacinhos que a gente precisa desconstruir. Se a gente quiser uma vida diferente da que a gente está. Minha vida está boa, está uma delícia. Ótimo, continua onde você está, meu bem. Está boa, segue o rumo. Isso. Não está boa, precisa desconstruir esse lugar que você está. E entender, quando a gente fala de julgamento, a Bia falou um negócio que saltou assim. É o bom e o ruim. É aí que está a questão. Quando a gente fala de julgamento, de auto-julgamento e de liberdade, a gente leva para uma polaridade de coisa boa e coisa ruim. Uhum. E é isso que a gente precisa começar a desconstruir. Porque os dois têm o seu lado bom e o lado ruim. Ou melhor, não existe lado bom e lado ruim. Exato. Existem polaridades opostas, uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. E não necessariamente a positiva é boa e a negativa é má, é ruim. Não existe esse lugar. A gente precisa das duas para poder, quando a gente fala, né, que a gente vai falar muito da lei de Hermes, quando a gente fala da lei do pêndulo, a gente precisa entender que ele tem que parar de pendular nas extremidades e trazer um pouco mais perto do centro. Não necessariamente no centro, porque parado no centro acabou, morreu, beijo, foi morar com o Papai do Céu. É perto do centro, porque toda vez que você pendula numa liberdade muito forte ou num julgamento muito forte, tem dor.
Exatamente. Tem dor, vai ter dor, porque a gente não dá conta de acessar essa potência no nível máximo. Essa potência no nível máximo da liberdade, essa potência no nível máximo do julgamento causa dor, porque a gente fica muito distante do outro polo. E nós não somos seres que ficamos distantes do polo. O átomo, como a Bia trouxe, ele circula dentro dele mesmo, ele não distancia dele. O negativo, o positivo e o neutro, ele está restrito nele mesmo. Ele não fica assim, o positivo está aqui, o negativo está aqui. Não, eles estão pertinho um do outro. Por quê? Esse é o movimento da vida. Todos trabalhando juntos nesse movimento. Então, a nossa célula já entendeu esse movimento, mas o nosso cabeção, às vezes, não entende. Porque a gente está com um monte de coisa aqui nesse cabeção. Então, entender que a gente tem que ir aprendendo a vibrar, a pendular mais perto do centro. E parar, gente, para. Vocês estão aqui escutando a gente agora, vocês que vão ver a gravação, para de achar que tudo na vida tem coisa boa e coisa ruim. Para com isso. São polaridades positivas e polaridades negativas. É isso. Exato. E aí, a minha vida, eu estou me sentindo muito sem energia, polaridade negativa. Nossa, eu estou muito eletrizada, polaridade positiva. E trabalhando nesses dois lugares. Isso é muito importante vocês entenderem. Por quê? A gente hackear o nosso sistema. A gente começa a entender o que a gente precisa. Quando a gente veio agora, né, Bia, uma coisa sobre a bipolaridade. O que é a bipolaridade? É uma oscilação grande entre um processo extremamente depressivo, que te leva lá no fundo do poço, e um processo de euforia que te leva lá em cima para a estratosfera. E ela vem em polaridades muito intensas, muito fortes. Sim. É isso que a gente não quer. A gente não precisa quer festa todo dia, eu quero um carnaval na Bahia todo dia, eu quero todo dia estar no trio elétrico da Ivete Sangalo. Ninguém aguenta. Mas também não dá para todo dia eu querer ficar embaixo da coberta, com a cabeça coberta, chorando com a dor que eu senti de quando eu tinha 2 anos de idade. Exato. E aí vem uma questão que a gente vê muito, eu vejo muito em consultório, essa confusão que pauta a intensidade. Tá? Tem diversos assistidos e assistidas, e aí nada é por acaso, né? Que são do signo de fogo, né? Que traz essa intensidade em todas as relações. Exatamente. Então, o que acontece? Existe uma falsa sensação de que se eu não for intensa, eu não sou quem eu sou. Exatamente. E a intensidade, ela não está no extremo, ela está na potência que está pendulando, mesmo que seja dentro da ideia do caminho do meio, do pendular não tão na extremidade, mas estou intensa no sentido de presença, estou intensa sendo totalmente fiel à minha manifestação, ao meu desejo, colocar aquilo para fora de uma maneira genuína, né? E a intensidade, ela vem na potência que se dá para certas situações e principalmente manifestações. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que estar nessa, né, no extremo de uma polaridade ou outra, ou estar sempre oscilando, porque o nosso corpo, e aí pela medicina natural, ela precisa da homeostase, que é o quê? Ele busca o equilíbrio por todo o tempo. Então, a nossa questão celular, os nossos sistemas, os nossos ciclos do corpo, eles sempre vão buscar o equilíbrio. Então, se o corpo já está dizendo, não é diferente na manifestação psíquica, na manifestação emocional, no energético, no espiritual, não vai ser diferente. Então, a gente, né, usa o modelo de sabedoria do corpo, onde eu preciso sempre buscar esse equilíbrio, mas sendo autêntica. Bom, eu trago essa questão do fogo, eu trago essa questão de temperamento, eu tenho essa forma de manifestação, sim. Eu vou me encontrar em equilíbrio quando eu estou no eixo, quando eu sou fogo, não. Por quê? Porque ele precisa do movimento, o fogo é transmutação, ele traz essa ideia de ritmo justamente para si. Exato, e aí o fogo ali abafadinho, ele não está sendo autêntico. Então, quando ele está em sua intensidade, que ele consegue colocar essa verdade para fora, ele não necessariamente está
né, numa polaridade extrema lá de liberdade de julgamento, por exemplo, onde eu vou lá e vou tolir qualquer tipo de manifestação de outra pessoa, porque eu não, né, não aceito, ou pelo contrário, eu vou lá e vou colocar para fora sem nenhum tipo de trava ou de concepção de, né, de bom senso até às vezes, colocando e expressando. Então, sempre existe uma manifestação equilibrada, mesmo intensa, dentro dessa manifestação do fogo. E aí eu estou trazendo só um exemplo, né? Mas é porque eu vejo muito essa autocobrança. confusão. Existe muito. Nossa, falou a palavra certa. É autocobrança de que eu tenho que andar dentro do quadradinho, de que o caminho do meio é o certo para toda e qualquer pessoa, e não é assim. A gente tem manifestações diferentes, não é à toa que a gente tem ali elementos diferentes em composição dos corpos e composição de tudo aquilo que é considerado corpo, né? Então, mente, espírito, alma, enfim, tudo isso que a gente vem falar aqui, mas muito ligada a essa confusão do que é intensidade. Né? O que é considerado intenso? Ah, intensidade é velocidade? Nem sempre. Né? Intensidade é eu ter profundidade? Depende. O que é profundidade para ti? Né? Então, eu acho que essa coisa da gente ter a intensidade como base, né? E ao mesmo tempo a gente está falando de equilíbrio, gera um pouco dessa confusão do que seria essa manifestação genuína, mesmo na intensidade, como, por exemplo, para os foguinhos, né? Vamos falar sobre os elementos, vocês vão entender melhor sobre os foguinhos, sobre as águas, sobre as terras, sobre os ares, vocês vão entender muito mais sobre isso. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a estudar, principalmente esses elementos, a gente vai aprofundar depois num outro podcast, a gente, que é de fogo, né? Eu sou fogo, 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 signo de fogo, ascendente em fogo, lua em fogo, então tem fogo para dar e vender aqui. A gente tem uma falsa sensação que tem que toda hora estar um vulcão em erupção. E aí ou você vai ficar em erupção ou você vai implodir, ou você vai ficar em erupção ou você vai implodir. E não necessariamente é desse lugar. Exato. A manifestação ela vem de um lugar de integridade com a gente mesmo. De integridade com o que eu sinto, com o que eu penso e a maneira que eu manifesto isso que eu sinto e o que eu penso. E isso é muito importante. A gente precisa entender que é aí que está o grande pulo do gato. É aí que está eu pensar que eu quero tomar um sorvete, eu sentir o gostinho do sorvete e querer tomar sorvete em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com menos 1 grau. E tipo, e daí o que você vai falar aqui? Meu, mas tá um frio do caramba, como é que você chupou sorvete? Eu quero chupar um sorvete agora. Ou não, aí eu penso nesse sorvete, eu sinto o gosto do sorvete na minha boca, eu falo assim, não, mas aí, como que eu vou falar para a Bianca que eu quero chupar um sorvete menos 1? Não, acho que não é legal, acho que eu não vou falar nada não, vou tomar um chimarrão. Aí eu odeio chimarrão, mas ela vai tomar um chimarrão, vou tomar um chimarrão porque o chimarrão vai aquecer meu corpo. Isso é um exemplo muito bobo para a gente poder só ter uma leve percepção de como a gente funciona e de onde vem também esse julgamento. Total. O porquê de saber que a Bianca pode ser que ela vai ficar mais feliz se eu tomar um chimarrão com ela do que o sorvete. Quem te disse? Eu estou julgando a mim e julgando a ela. Achando que eu sei o que ela quer a respeito do que está acontecendo. Ela pode estar sentada batendo papo comigo, tomando chimarrão e eu tomando minha banana split. Exatamente. Aí eu me lembrei da questão do eu devo, eu posso e eu quero, né? Exato. Então, o julgamento perpassa muito isso, assim, né? Então, assim, eu tenho desejo, tá, eu quero, deixei, tá claro isso. Então, entendi que eu devo fazer isso, né? Porque no devo tem, aí passa, né, a questão do externo, a questão do auto-julgamento. Isso aí vai fazer bem para mim, não vai fazer, e aí eu vou ponderar, então eu vou colocar elementos que, para além do desejo, eu, né, vou movimentar outras áreas também, não só do meu desejo, mas dá um pouco um impacto no externo, e aí vem muita questão do julgamento, e eu posso. Né? Tenho recurso posso tomar o sorvete, eu devo tomar o sorvete no menos 1 grau, mas eu desejo. E aí, esses 3 elementos, e que bom que é ímpar, né? Porque daí para as pessoas que têm dificuldade de decidir fica mais fácil, eu vou conseguir fazer uma ponderação interna e dizer, não, vou tomar o sorvete sim, quero.
né? Como é que tá a minha imunidade? Ah, tá legal, então tá. Enfim, né? Tô surfando na onda do exemplo do sorvete. Então, acho que é bem assim, a gente ir buscando elementos internos para essas decisões, perceber que isso acontece nas coisas mais simples e mais até fúteis do dia a dia, que a gente acha que não tem, e existe, são funcionamentos que estão a todo o tempo acontecendo, interferindo, e isso pode ser uma interferência positiva no sentido de ser um recurso. Né? Então, quando eu sou atenta para esses recursos e atenta para esses dispositivos, aí é que eu consigo me autoconhecer suficientemente, tomar decisões mais assertivas de acordo com o que eu desejo, de acordo com a minha essência, de acordo com aquilo que vai me entrar num cerne de benefício e não de prejuízo, né? Então, acho que está mais ou menos caminhando por aí quando a gente coloca o auto-julgamento e o julgamento em si, né, para pensar nessa polaridade com a liberdade. Então, enfim, né, a gente teria aí bastante 3 dias falando sobre isso. Mas voltaremos a falar desse tema, traremos ele... Nossa, está passando alguém aqui na rua. Traremos esse aprofundamento de outras maneiras, com outras percepções. Mas a gente vai encerrando aqui o nosso podcast, quase 30 minutos. Nos veremos nos próximos. Sejam muito bem-vindos a esse novo mundo. Eu e a Bia, a gente está muito feliz de colocar esse projeto para nascer. E vamos aqui trazer muita coisa legal. Mas, acima de tudo, eu quero que vocês entendam que é um lugar de troca, que é um lugar de trazer as nossas percepções, as nossas experiências do nosso consultório, para poder trazer mais uma ferramenta para vocês, mais uma pecinha do quebra-cabeça, para que vocês comecem a expandir um pouco mais o entendimento sobre vocês mesmos através da nossa experiência de vida. Exatamente. Bia? E tragam, né? Tragam, a gente vai ter diversas formas desse canal se manifestar, né? Então, para vocês também compartilharem, trazerem as suas questões, as suas perspectivas, as suas vivências, porque só somos porque, né, vocês são, então a gente não estaria aqui nesse lugar de fala se não tivesse a necessidade, não tivesse justamente essa busca. Então, né, por conta justamente do equilíbrio do universo, a gente só existe porque tem, enfim, né, essa necessidade ali também de compartilhamento. Então, enquanto terapeutas, a gente fica super à disposição para a gente poder fazer essa troca, ter cada vez mais esse canal ativo, aberto, e sempre com essa questão aí da gente, de certa forma, trazer a nossa verdade, né? Que é esse o ponto, a gente também poder falar das nossas experiências, a gente acaba, enfim, tocando a todos, porque todos somos iguais, só estamos aqui num papel diferente, fomentando justamente essa troca. Então, tragam, aproveitem, né, esse canal, porque a gente está muito feliz e trazendo muito amor para esse projeto. Exatamente. Certo? Então, nos acompanhem, deixe aqui o comentário, dê um curtir para a gente quer muito saber como que vocês estão recebendo, e assim como a Bia falou, apenas a nossa verdade não é a verdade absoluta, é apenas a nossa, e que isso contribua positivamente na vida de vocês, que vocês pendurem muito positivamente nesse lugar. Um grande beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.